bonitona, né? Cis. 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 Olha quem tá aqui. Ah, mas já tá velhinha já. Tá velhinha. Tira isso daí. Tira daí. Olá, gente. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada por você estar aqui novamente. Hoje vou trazer um pequitito de assunto para você. A continuação do assunto anterior que eu tive, né, com ela sobre os primeiros sintomas, né, do Alzheimer, que era a repetição da memória e era a repetição, gente, não dá bola, tá? Que o som de fundo assim é do meu caçulinha que está fazendo isso, Jesus amado. Aí, é que eu escolhi exatamente um horário meio agitadinho, sabe? Para fazer o vídeo. E a minha mãe, daí eu quero dar assim, eu quero dar um conselho para você que tem, né, que conhece alguém com Alzheimer, que tem algum parente, algum familiar e algum conhecido. E eu quero dar um conselho para vocês que quando eles, no vídeo anterior foi sobre a repetição, né, que eles perguntam várias vezes, 4, 5, 6 vezes a mesma coisa, assim, em questão de poucos minutos, é como se não tivesse perguntado a primeira vez. Então, eu vou dizer para vocês o que você deve fazer quando isso acontecer. Quando a pessoa te perguntar alguma coisa, você vai responder, né? Aí passou 5 minutos, 3 minutos, geralmente, aquela pessoa... por exemplo, eu vou dar um exemplo dela, tá? Vou dar um exemplo dela, tá bom? Ela vai me perguntar algo e eu vou responder. Vai passar 3, 5 minutos, ela vai me perguntar a mesma pergunta. E o que eu devo fazer? O que é errado fazer? Ah, mãe, eu já te respondi, mas pra que perguntar isso de novo? Pra que responder? Pra que perguntar de novo a mesma coisa? Tu me perguntou já 3, 5 minutos. Aí não é errado. O que você deve fazer? Isso é impaciência, tá? Isso, pessoas assim que tem que ser tratada com carinho, amor e paciência. E o que você deve fazer? Qual é a maneira correta de você responder? Você tem que responder da mesma maneira que você respondeu da primeira vez. Você tem que responder como a mesma coisa, como se ela, porque assim, ela não lembra que ela perguntou. Então você tem que responder de uma maneira que ela vá, né, receber aquela resposta, como se ela não tivesse tido aquela resposta na outra vez. Não sei se vocês me entenderam. Um pouquinho, né? E daí, assim, vocês têm que responder da mesma maneira como você respondeu a resposta anterior. Tá, mas daí ela vai responder a terceira vez. Ela vai perguntar a terceira vez a mesma pergunta. Você vai responder da mesma maneira que você respondeu a segunda vez. Primeira, segunda vez, você tem que responder da mesma maneira como você respondeu. Entendeu? E não já dizer... Poxa, mas eu já te falei. Eu já te respondi. Pra que ficar me perguntando a mesma coisa sempre? Então, você responda sempre da mesma maneira. Quantas vezes ela perguntar a mesma pergunta, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, respira fundo e responda novamente. Qual é a segunda opção? A segunda opção é você mudar o foco do assunto. Você muda, sabe, um pouco o foco, né? Tenta mudar a conversa ou mostrar alguma coisa interessante, entendeu?
Claro que pode acontecer, mesmo você mudando de assunto, ela vai chegar ainda e vai perguntar. Não pode ser que pergunta de novo a mesma coisa. Continua respondendo da mesma maneira. É assim que se deve fazer responder uma pessoa com Alzheimer. Não importa se ela perguntar 3, 4, 5 vezes a mesma pergunta. Você vai responder 3, 4, 5 vezes da mesma maneira que você respondeu a primeira vez. Ok? Então essa aí é a dica de hoje, né, mãe? O que você tem a dizer para esse povo? Para quem? Pro povo? Pro povo? É. Olha, Nada? acho que não sei. Ela fica sem o que dizer, pessoal. Ela tá sem um pouco entender, né? Mas eu gosto de trazer ela aqui nos vídeos para vocês poderem ver ela, né, mãe? Né? Como é que é o teu nome? Ai, ai. Como é que é o teu nome? Sabe que eu até não me lembro mais. Ah, o teu nome, como é que é? Pensa um pouquinho. Eu não me lembro mais. Lori. Ah, Lori Carmen Pereira. Isso. Quando a gente dá uma puxadinha, ela se lembra, gente. Ai, gente, é bom sempre exercitar, tá? Exercitar a mente deles, fazendo perguntas, né? Fazendo eles pensar um pouquinho. Se não sabe, você dá uma diquinha assim, eu começo, e daí eles se lembram, gente. Então, isso aí, paciência, ok? Então, essa é a dica de hoje. Perguntou 10 vezes, responde 10 vezes a mesma coisa.